parte teórica, o arcabouço teórico, eu dei no primeiro semestre. E, então, ó, chegou o Bruno. Oi, Bruno. Boa noite. Boa Então, noite. a ideia é que nós possamos avançar nesse terreno que eu considero da maior importância, o mais difícil, talvez, de trabalhar em psicanálise, e da maior importância. Por quê? Porque hoje me parece que no ambiente dos analistas há uma certa confusão em termos de diagnósticos. E então eu considerei a possibilidade de nós podermos chamar colegas que transitam nos dois campos, embora o Bruno seja apenas não, tudo isso, psiquiatra, ele não é psicanalista, mas ele tem uma experiência com a psicanálise muito vasta, né? Ele fez análise durante muitos anos, ele convive no ambiente de analistas, ele trabalha com vários analistas da escola lacaniana e de outras, e o Felipe teve a possibilidade de transitar, de fato, nesses dois terrenos, porque ele ainda atua muito, não sei se só ainda, pode ser que fique para sempre, né, Felipe? Trabalha no campo da psiquiatria e no campo da psicanálise, ele está em formação analítica também. Então, eu acho que esse é um momento bem interessante para nós discutirmos, né, os limites de ação de cada uma dessas áreas de produção de saber, tanto a psicanálise quanto a psiquiatria. Da gente poder estabelecer, mesmo sabendo das dificuldades, de fato, uma interdisciplinaridade, um trabalho conjunto, né? E eu acho que isso não é muito fácil, nem para os psiquiatras, e também não é fácil para os analistas, né? Estabelecer os limites da sua ação, né? Quando poder procurar um especialista do outro campo. Então, eu gostaria que vocês dois pudessem trazer hoje, foi o meu pedido, né? Que vocês pudessem falar. O Bruno, porque tem uma vasta experiência em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que ele pudesse falar bastante para nós aqui como a psiquiatria hoje aborda, né, essas apresentações de subjetividade. E ao Felipe, eu pedi para que ele pudesse falar, e a gente sabe de toda a dificuldade de se fazer esse diagnóstico, muito difícil, da gente poder escutar um pouco o Felipe falando sobre a questão das psicoses na infância. Então, esse foi o meu pedido. É claro que, na verdade, existe aí, e é por isso que eu estou fazendo esse pedido, toda uma confusão diagnóstica, tanto em relação ao transtorno de déficit de atenção, quanto em relação às psicoses precoces, a gente poderia falar assim, né? Não sei qual dos dois gostaria de falar primeiro, vou deixar à vontade. Cadê o Bruno? Não estou vendo ele aqui. Estou aqui. Ah, tá. Então, qual de vocês dois gostaria de falar primeiro? Felipe ou você, Bruno? Não sei, você quer falar primeiro, Felipe? Da outra vez eu falei primeiro. Então, Felipe, está sem microfone, está desligado. Desliguei aqui para... Pode começar, Bruno. Eu prefiro, de verdade, prefiro ouvir primeiro. Tá bom. Então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite novamente para discutir um tema de relevância na clínica, né? Trabalho com TDAH vai fazer para mais de 15 anos, sou membro do Conselho Científico da maior ONG de familiares e portadores para qualquer tipo de transtorno mental do país, que por acaso é uma ONG que trata de TDAH,
E é muito curioso, porque quando eu comecei a fazer parte dessa ONG, ainda como voluntário na residência de psiquiatria, na época, a situação, 20 anos atrás, na época, a situação era de ordem tal que falar de TDAH, quando eu trabalhava na pesquisa de TDAH, era uma pesquisa com adultos com TDAH, quando eu fechava um diagnóstico de adulto com TDAH, seja no consultório, seja no hospital público, eu tinha que convencer aquela pessoa que TDAH existia e que ela precisava tomar um psicoestimulante. Passados 20 anos, aqui no consultório, a situação que eu vivo é que eu passo o dia convencendo as pessoas que elas não têm TDAH e que elas não precisam tomar psicoestimulante, que elas só estão cansadas, estão usando o celular demais, precisam beber água. As pessoas não bebem água. E aí eu percebo que isso traz à tona, no liame social, uma série de questionamentos de ordem política em relação ao TDAH. Então, hoje, a gente está vivendo uma situação na clínica em que muitas pessoas elas fogem de um aprendizado prático, empírico, científico e adotam posições como acho que TDAH não existe. E eu fico muito curioso. Eu gostaria de poder virar para um paciente que chega aqui com diabetes e falar, não, mas eu não acredito em diabetes. Ou as pessoas falam, não, TDAH existe, mas tratamento com psicoestimulante é um absurdo. E eu gostaria de poder virar para um paciente hipertenso e falar, olha, eu não acredito em tratamento com antihipertensivo, né? Então, quando a discussão ela chega no nível em que se encontra hoje, fugindo da análise, né, de inúmeras pesquisas por inúmeros pontos de vista, fica muito complicado você lidar com situações de clínica. E aí acontece um pouco, às vezes eu vejo criança no consultório e adolescente, eu vejo as duas situações, né? Eu vejo o não diagnóstico por conta dessas questões políticas, como eu vejo o diagnóstico errado, como a medicação má indicada por pessoas que acreditam, né? Conhecem o diagnóstico, conhecem a conduta, mas não têm expertise suficiente para dar esse diagnóstico e fazer o diagnóstico diferencial. Então, quando eu vejo embates muito acalorados, né, em organizações de classe, sobre a medicalização da infância, é sempre, no fundo, falando sobre o TDAH e uso de psicoestimulante, né? Quando você esmiuça a questão, no fundo, que está por trás é isso, e aí fica um embate entre a indústria farmacêutica, de um lado, né, e os psiquiatras querendo medicalizar a infância, né, e uma falta de propostas para se conduzir, conter uma série de situações clínicas de outro lado, ou uma falta de conhecimento de ambos os lados. Então, por exemplo, eu tive uma discussão no estúdio de psiquiatria, eu fiz diagnóstico de TDAH no adulto, comecei o psicoestimulante, e a psicanalista dele lá, que era muito jovem, veio me questionar como eu tinha prescrito um psicoestimulante, que TDAH, e que parará, parará, parará. E aí eu perguntei a ela, eu falei, tá, mas o que você já estudou sobre TDAH? Não, eu tive aula na faculdade. Quantas aulas? Ah, uma. Não, mas não é sobre isso. Não, eu falei, então deixa eu entender. Você teve uma aula sobre o que é o diagnóstico de TDAH na sua faculdade. Eu levei anos estudando como diferenciar esses sintomas de uma pessoa para outra. Aí vem a crítica, não, mas por que deu Ritalina para ele? Eu falei, é porque tem indicação. Não, mas é um absurdo. E aí vem com uma série de questionamentos muito mais de ordem ideológica, política. Eu falei, não, mas o que você já estudou sobre farmacologia, né, dos psicoestimulantes de forma geral? Nada. Tá bom. O que você tem lido sobre diagnóstico diferencial do TDAH?
Também nada. Falei, olha, eu entendo, mas o que você tem lido sobre o assunto? Não, eu leio a questão da medicalização da infância. Eu falei, não, você está lendo a discussão que é um nível acima. Você já está pegando uma discussão extremamente elaborada, mas você está chegando nessa discussão sem ter comido feijão com arroz. E aí eu perguntei, que é para finalizar a discussão, né? Quantos pacientes com TDAH você já atendeu? Nenhum. Falei, então você nunca conduziu um tratamento com alguém que tivesse recebido o diagnóstico, foi discutido em equipe e foi decidido que essa pessoa não receberia tratamento farmacológico. E também nunca conduziu um tratamento com uma pessoa que estava recebendo tratamento farmacológico e você pôde ver os efeitos disso, né? Que o que eu vejo na clínica é que as consultas param de ser, na infância, os pais reclamando da hiperatividade dos filhos, da impulsividade do adolescente, ou no adulto que fica reclamando incessantemente na terapia, né, na análise, que é desatento e esquecido, e aí no que ele começa a medicação, ele pode começar a falar sobre o que de fato aflige o sujeito. Ele pode começar a falar para além só das situações cotidianas do sintoma. Ele pode começar a contextualizar os sintomas de acordo com a própria história, ou seja, ele avança. E quando eu prescrevo qualquer medicação em psiquiatria, eu tenho uma visão, porque em psiquiatria a gente não trata doenças, né? A gente trata transtornos. E o transtorno, ele tem, sim, um entendimento dentro de um contexto sociocultural. O que isso quer dizer, né? Por exemplo, teve uma paciente hoje que veio aqui, adulta, para fazer... Ela veio pela ONG, ela leu sobre os sintomas. O TDAH é o transtorno psiquiátrico que mais autodiagnóstico é feito. Depois eu vou explicar por quê. E ela veio para saber se ela tinha TDAH mesmo ou não. Eu fiz a avaliação dela, ela tinha TDAH, e aí ela me perguntou, poxa, eu vou ter que tomar remédio? Aí eu falei, olha, eu acho que a medicação pode te ajudar. Ela falou, mas eu queria fazer terapia também. Eu falei, tudo bem, eu vou te indicar uma pessoa. Dá para então eu começar a terapia, e aí se a terapia não funcionar, eu tomo remédio? Eu falei, olha, pode. Só que ela tem um TDAH grave. Isso é importante saber também. Você tem níveis de TDAH. E eu falei com ela, eu falei, olha, entretanto, eu preciso ser aberto com você. Ela é uma pessoa que não tinha muitas condições. Então, eu sempre peso isso. Ela é uma pessoa que não tinha grandes condições financeiras, então ela economizou para vir na consulta. Eu sei que ela só vai poder vir a cada 3 meses. Então, assim, sejamos objetivos, né? Eu falei, olha, deixa eu lhe falar. Poder pode, mas eu já quero te deixar com a receita. Então, daqui a um mês, você me liga, a gente conversa um bocadinho, porque eu acho que o nível de expectativa, o nível de sintoma que você tem vai precisar do remédio sim. E eu falei para ela o que eu falo para todos os meus pacientes, que é a minha visão de medicação psiquiátrica. Eu falei para ela, eu falei, olha, eu acho que o remédio, ele serve para deixar o terreno mais fértil, para que outras intervenções, psicoterapia, atividade física, psicopedagogia, fono, terapia ocupacional, possam ser mais eficazes. Você deixa o terreno mais fértil para receber essas intervenções. Então, é assim que eu vejo. É óbvio que para muitas pessoas só o remédio já basta. A expectativa que a pessoa tem de melhora, ou quanto a pessoa quer avançar, ou a pessoa ela tem tantas ferramentas de personalidade, cognitivas ou suporte social, que só tomando remédio diminuindo os sintomas, ela já consegue avançar, ou ela já consegue resolver o comprometimento nas áreas que ela gostaria, e para ela isso é suficiente. A gente também precisa entender qual é a expectativa daquela pessoa que chega buscando ajuda, né? É óbvio que a gente sempre quer o melhor, quer que a pessoa melhore os sintomas, avance como sujeito, elabore, transforme a vida. Não é para todo mundo. Nem todo mundo está buscando isso. Nem todo mundo está buscando um tratamento continuado. Foi outra pergunta que ela me fez. Bruno, mas se eu começar a tomar a medicação, é para a vida inteira? Eu falei para ela, olha, se eu partir do pressuposto, do entendimento que TDAH é um transtorno crônico, né, igual hipertensão, diabetes, em teoria, sim.
alguns colegas avaliam que quando você começa a medicação, você precisa tomar continuamente. Eu não avalio dessa forma, porque eu entendo que em psiquiatria só chega no limiar de eu chamar de um transtorno se tem um comprometimento. Se não tem prejuízo na vida do sujeito, não é transtorno. Então, eu não preciso tratar. Eu posso só caracterizar, a pessoa conhece, entende que ela tem aqueles traços, segue a vida dela. Você não está provocando prejuízo. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, você me relatou muito prejuízo em diversos campos da sua vida. Então, nesse momento, vale a pena tomar. Agora, você está me dizendo, pelo que você está me contando da sua vida, que daqui a pouco seus pais vão poder te ajudar mais com o seu filho. O seu filho tem um problema de desenvolvimento que, à medida que ele cresce, está melhorando. O seu marido acabou de ganhar uma promoção no trabalho, vai poder contratar ajuda para você. Então, é possível que daqui a 6 meses, 1 ano, a situação seja outra. E é por isso que você volta aqui. Você não volta aqui só para eu poder avaliar se está tendo efeito colateral e manter te dar receita. Não, você volta aqui, eu fico 1 hora com você para mapear a sua vida e ver como é que você está se comportando em diferentes situações, né? Ela saiu tranquila, aí fez uma outra pergunta que quem tem TDAH e tem uma indicação de uso de psicoestimulante sempre faz, que é se o remédio vicia. Eu expliquei para ela que a gente não tem evidências suficientes para sustentar a hipótese de que psicoestimulante vicia. A gente não tem evidências para dizer isso, muito pelo contrário, a gente tem evidências mostrando que o uso de psicoestimulante diminui o engajamento do sujeito em atividades compulsivas, adictivas, e se você tem um paciente que tem TDAH e tem uma dependência química que você começa a dar o psicoestimulante, ele consegue se segurar um pouco mais, porque o psicoestimulante ele atua como uma droga anti-impulsividade, a pessoa consegue conter mais os impulsos. Então, eu estou falando muito sobre fazer diagnóstico de TDAH. E aí é um problema, porque TDAH é um dos transtornos em psiquiatria que a gente chama de dimensionais. Ele não é categorial. O que é um transtorno categorial? Depressão. Depressão ou você tem ou você não tem sintomas depressivos. Ah, não, mas aí todo mundo tem um pouquinho. Não, todo mundo não tem um pouquinho de sintoma depressivo, não. Quem tem um pouquinho de sintoma depressivo provavelmente tem depressão leve, já entrou na categoria, tá? Por pelo menos 2 semanas, com prejuízo nas atividades diárias, tem alguns pontos de corte, é a categoria. Transtorno alimentar, bulimia. Ah, as pessoas dão uma vomitadinha antes de uma festa para caber no... Não, já entrou no campo, já entrou na categoria, né? Ou tem ou não tem. Esquizofrenia, escuta uma voz de vez em quando, né? Vote Bolsonaro e tal. Não. Ou tem ou não tem, tá? TDAH é diferente. TDAH é dimensional. Por quê? Todo mundo tem um maior ou menor grau de desatenção. Todo mundo tem um maior ou menor grau de inquietação e todo mundo tem um maior ou menor grau de controle de impulsos. Mas só algumas pessoas têm um determinado número de sintomas de forma estável ao longo da vida, gerando comprometimento em diversas áreas do indivíduo. Isso é só uma galerinha que tem, em torno de 4% da população mundial, em torno de 7, 8% das crianças, 2, 3% dos adultos. E aí vem os desafios do diagnóstico. É tão desafiador esse diagnóstico que, quando você vê a tão famigerada listinha de sintomas, né, que foi feita para pesquisa epidemiológica e foi adaptada para a DSM, e as pessoas caem de pau em cima da DSM, dizendo que assim, o livrinho de receita, vai lá, tica os sintomas, dá diagnóstico, todo mundo dá o diagnóstico. A culpa não é da DSM, a DSM tem escrito no início: a DSM não é um livro de receitas. Para a boa interpretação deste livro, é necessário extenso estudo e prática em psicopatologia. Aí as pessoas pulam esse parágrafo, vão direto para o capítulo que interessa, criticam ou absorvem de maneira ingênua, na verdade leviana, né? E começam a praticar psiquiatria, neurologia, né? Começam a dar o diagnóstico. Então, por exemplo, lá no IPUB,
os meus colegas e meus ex-alunos, a gente sabe quem trabalha e quem não trabalha com TDAH e a gente encaminha. Não me sinto capaz... Assim, estamos falando de pessoas que fizeram residência no Estudo de Psiquiatria da FRJ, a gente é muito firme com psicopatologia, com clínica lá, e as pessoas falam, não me sinto capacitado, encaminha para quem tem experiência. Aí você vai para o médico do plano, a pessoa fez uma especialização em psiquiatria, era radiologista, descobriu a psiquiatria, quero ser psiquiatra, vai ler a listinha de sintomas, vai passar para o paciente, vai contar, você tem TDAH. E aí qual é o problema? Vai dar o psicoestimulante, o paciente vai chegar na próxima consulta, criança não, mas seja adolescente, seja adulto, e vai falar o quê? Estou melhor. E se você não explora bem o que significa esse eu estou melhor, você vai rotular o paciente como tendo TDAH quando, na verdade, ele não tem. Como é que é esse eu estou melhor quando não tem TDAH? Quando o paciente chega, às vezes, paciente TDAH muito ansioso, é um diagnóstico dificílimo. Ou seja, o cara tem TDAH a vida inteira, e aí, por conta de saber que é desatento, saber que é impulsivo, ele começa a ficar ansioso, antecipando medo de esquecer, medo de errar, medo de desorganizar, papapá. E aí se torna uma pessoa extremamente ansiosa. E às vezes é difícil saber que a ansiedade dá desatenção também, um diagnóstico diferencial que às vezes é muito difícil, né? Em criança é mais fácil, em adolescente e adulto pode ser mais difícil. E aí você fica na dúvida, e aí às vezes, não, mas a pessoa tem muita desatenção e tal, às vezes eu mando até para fazer exame neuropsicológico, que é complementar. A maior parte dos diagnósticos que eu faço TDAH não precisa de exame complementar, é só psicopatologia. Às vezes eu levo 2 consultas, 3, às vezes em uma eu já consigo fechar. Aí volto o exame neuropsicológico inconclusivo. E aí eu começo um psicoestimulante. Se o paciente volta no retorno e fala, doutor, nossa, me ajudou demais, eu estou com muito mais energia, eu estou muito mais bem disposto, eu já sei que eu errei. Eu já sei que, na verdade, aquela pessoa tinha transtorno de ansiedade generalizada. E aí, provavelmente, ela não tem TDAH. Qual é o problema? 30% das pessoas que têm TDAH não respondem a psicoestimulante. Tem que chegar em dose alta e tal. Então, para vocês perceberem como que a discussão é muito mais complexa do que medicalização da população versus não medicalização da população. Versus, assim, você não pode entrar nesse tipo de discussão com binarismo. É muito mais sutil. Quem sai perdendo com esse binarismo? Eu volto a dizer, sempre falo sobre isso. População pobre que usa serviço público. É essa a população que sai perdendo com a discussão binária, medicalização versus não medicalização. Por quê? Porque uma pessoa que tem recursos vai num profissional que vê a situação de forma preto e branco, diagnóstico TDAH, não acredito nisso, estão medicalizando nossas crianças, parará, vai num profissional desses, começa esse discurso, percebe que a pessoa não tem abertura, porque a pessoa não precisa ter um instrumentário para discutir, mas ela precisa ter abertura para discutir e ponderar junto do familiar, junto do paciente. Quando não encontra, some daquele profissional, vai procurar uma segunda opinião, terceira. Agora, quando é pobre e tem que ir no serviço público, não tem essa opção. Então, vai chegar no CAPS, vai chegar no posto de saúde, vai encontrar o parecer clínico da Conitec, que saiu semana passada, né? O protocolo clínico de diretriz terapêutica do SUS saiu para TDAH e puberdade precoce, falando que o diagnóstico de TDAH existe, estabelecendo tratamento não medicamentoso e dizendo que não vai incorporar psicoestimulante no SUS porque as evidências não sustentam a eficácia e a segurança desses medicamentos. E isso gerou uma nota técnica do Ministério da Saúde, né, assinada pelos maiores especialistas de TDAH do país, que estão envolvidos com o tratamento de TDAH na saúde pública, falando que, por favor, mostrem esses estudos, porque todos os estudos falam o contrário, que as medicações são eficazes, inclusive foi a OMS, na elaboração da CID, falou que TDAH é das
afecções médicas, digamos assim, com maior corpo de evidências quanto à validade do construto diagnóstico, ou seja, que o diagnóstico foi mais bem estudado como sendo um diagnóstico válido, aquilo existe, é replicado em várias culturas, existe uma forma de abordar, é diferenciável de outros diagnósticos, mas exige treinamento em psicopatologia extenso, e a afecção médica, vamos dizer assim, que melhor responde a qualquer tratamento psicoestimulante. Uma paciente minha, que foi diagnosticada com TDAH, falou uma frase para mim que eu nunca esqueci. Ela era uma adolescente, falou para mim assim, ela usava óculos, e falou, doutor, é como se eu fosse míope e passasse a usar óculos, porque agora eu consigo ver as informações na minha cabeça, eu consigo prestar atenção no mundo, né? E aí, os estudos corroboram isso. O tamanho de efeito de melhora dos pacientes é muito alto e as medicações são muito seguras, desde que monitoradas. Eu estou falando aqui de psicoestimulantes, especialmente metilfenidato. Quando a gente vai para os derivados de anfetamina, que é o Venvance, a gente entra em toda uma outra discussão, a qual eu estou preocupadíssimo como clínico, né, porque eu não estou mais atuando nesse momento em saúde pública, mas eu vinha conversando com os meus alunos de mestrado, que a situação está fora de controle, né? Por uma questão de transtorno alimentar, emagrecimento, pererê, pererê. Mas quando a gente fala dos psicoestimulantes derivados de metilfenidato, a situação é muito segura, não tem risco de vício e a eficácia é muito alta, né? Então, quando você tem uma nota técnica que não pondera uma possibilidade de fornecimento no SUS de psicoestimulantes, simplesmente abole como oferta de tratamento, quem que sai prejudicado? Quem é pobre e precisa do serviço público. Só para vocês terem noção, a gente não tem serviço público para TDAH no estado do Rio de Janeiro. Tinha lá no Instituto, né? E há muitos anos a gente parou. Então, é uma situação muito complicada. Eu escuto muito e discuto muito com colegas de diversas linhas de psicoterapia uma argumentação de que existe uma supermedicalização no Brasil. E aí, o nosso grupo fez um estudo, a gente ficou muito intrigado com isso, o nosso grupo lá da FRJ fez um estudo, a gente pediu reporte da Anvisa, que a Anvisa ela rastreia o número de caixinhas vendidas no Brasil de Ritalina. Eu estou no consultório ainda, tá? Então, eu tenho que usar esse chequinho, o famigerado receituário amarelo para prescrever Ritalina, que eu tenho que ir no centro da cidade, com um carimbo especial só para isso aqui, eu tenho que carimbar folhinha por folhinha, eles só me dão 3 talonários, e eu tenho que ficar voltando lá no centro da cidade, com hora marcada. Todos os médicos que trabalham com TDAH têm que se submeter a isso, tá? Ou seja, para vocês verem o nível de controle. Eu tenho uma planilha Excel que eu tenho que botar o número de série deste cheque, as iniciais do paciente, qual psicoestimulante, se foi Concerta, se foi Ritalina LA, se foi Ritalina, se foi Venvance, e quantas caixas, e toda vez que eu vou lá, eu tenho que apresentar para mostrar que eu estou fazendo o controle da dispensação, né? Então, assim, a Anvisa, de fato, tem esses dados. Então, a gente conseguiu mapear quantas caixinhas são vendidas no país. A gente fez os estudos de número de pessoas numa população o mais conservador possível e a gente calculou uma dose de Ritalina que é subideal, né? A gente calculou que uma pessoa só vai tomar um comprimidinho de Ritalina de 10 miligramas, né, para tratar. Em geral, usa 2 a 3. E aí, o que a gente viu? A gente viu o seguinte. Olha, fazendo os cálculos, a gente viu que só 16,2% a 19,9% dos prováveis indivíduos afetados por TDAH no Brasil, independente da idade, estariam recebendo Ritalina 10 miligramas, com os dados de 2009 a 2010. E mesmo assim, a gente usou a frequência na população menor possível, a mais conservadora. Então, é importante, assim, se a gente sabe que 30% das pessoas não reagem a psicoestimulante e precisavam de outras medicações para tratamento do TDAH, que nem tem no Brasil, como guanfacina, atomoxetina,
a gente só tem 20% das pessoas que têm TDAH, possivelmente têm TDAH no Brasil, sendo medicadas com a dose ínfima, e desses, 30% provavelmente não respondem. Então, aonde que está a argumentação de supermedicalização com TDAH? Eu entendo se a gente vai um pouquinho mais adiante, ou seja, na verdade, o argumento que precisa vigorar é a maior parte, isso por dados científicos, a maior parte das pessoas com TDAH não está recebendo diagnóstico e tratamento adequado. Mas muita gente que não tem TDAH está recebendo diagnóstico erroneamente e está recebendo psicoestimulante erroneamente ou está induzindo profissionais forçosamente num ato antissocial a obter psicoestimulante para fazer o que a gente chama de psicodoping. Lembra que eu falei para vocês que o problema de uso de psicoestimulante é que a pessoa, mesmo que não tenha TDAH, vai dizer que melhorou? Por quê? Porque o psicoestimulante tem efeito antidepressivo, que é um dos transtornos mais prevalentes na população. Então, pode dar uma melhoradinha na depressão. Psicoestimulante tem um leve efeito euforizante, sim. Então, a pessoa ela pode se sentir simplesmente um pouco melhor, um pouco mais bem disposta. E psicoestimulante pode melhorar um pouco a atenção. Numa sociedade que, de uma maneira muito industrial, exige um nível de funcionamento e produção dos seus indivíduos, a gente sempre se percebe em déficit em relação à idealização, o eu ideal, que é o eu industrial, que eu gosto de falar, né? Esse eu industrializado, que as pessoas falam, não, atinge o seu melhor potencial. Não, por favor, isso aqui está suficiente, né? Mas não, você tem que ser mais, você tem que alcançar o seu maior potencial. E quando eu fiz uma pesquisa com adolescentes e adultos jovens de escolas privadas, eu escutava muito isso. Não, mas eu acho que eu tenho TDAH, porque eu não estou tão atento na aula. E, na verdade, depois que eu fazia a entrevista e fazia o diagnóstico, a maior parte desses adolescentes e adultos jovens, tinham um transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, eles tinham uma ansiedade de performance. E eles se vinham em déficit, em deficiência, em comparação com um colega. Então, eles possuíam um déficit de atenção em comparação, e não um transtorno de déficit de atenção. E aí, se eu der psicoestimulante para esse indivíduo, provavelmente ele vai ficar mais alerta, vai conseguir estudar ou produzir um pouco mais de tempo, e ele vai falar, viu como eu tinha TDAH? Eu tomei o psicoestimulante e melhorei. E para TDAH, psicoestimulante não serve como prova terapêutica. Você não pode fazer prova terapêutica para fechar diagnóstico em psiquiatria. E aí vem a questão do diagnóstico diferencial. O que eu já peguei, não foram tantos não, mas assim, já vi em sessão clínica, já peguei no consultório, já pude acompanhar, de adolescentes que foram diagnosticados com TDAH. E aí, mais tarde, abre um quadro psicótico. Na verdade, era esquizofrenia. Por quê? Porque desatenção é um dos marcadores biológicos da esquizofrenia. É um dos traços endofenotípicos familiares. Então, é normal anteceder os sintomas. Aí eu vou te passar a palavra, Felipe, que já estou dando gancho. Tá bom? Obrigado. Oi, Bruno, obrigado, obrigado. Muito importante mesmo poder trazer essas informações. De fato, TDAH é um desafio mesmo, é um aprendizado. Eu penso que estou sempre aprendendo em relação a isso. E eu penso aí, pegando no gancho, aí, isso que você deixou, essa palavra sobre atenção mesmo, né, e o diagnóstico, porque a atenção, enquanto fenômeno psicopatológico, de fato, ela vir primariamente como algo que desorganiza todos os outros fenômenos psicopatológicos, é uma coisa, mas, de fato, há muitas alterações primárias de outros fenômenos psicopatológicos, como pensamento, humor, que, de fato, também acabam influenciando a atenção, né, e esse fenômeno da nossa psicopatologia. É importante isso, principalmente hoje, quando se fala de psicose na infância, né,
Acho muito bacana falar isso, que às vezes a gente fala psicose infantil, e não é a psicose que é infantil. Ou há algo de psicótico no ínfância que perdura aí estruturalmente também na nossa Constituição. Mas a psicose na infância é outro diagnóstico muito difícil de ser feito. Muito mesmo. Primeiro que antes dos 5 anos de idade, é raríssimo. São raríssimos os casos descritos de uma psicose que se inicia antes dos 5 anos de idade, né? Quando se manifesta uma psicose de início precoce, né, normalmente isso vai acontecer já no início da adolescência, em torno ali dos seus 11, 12 anos de idade. Um diagnóstico diferencial importantíssimo nessa faixa etária é o transtorno afetivo bipolar, que, em suas primeiras manifestações, também vão apresentar aqueles delírios, né? Eu estou falando muito da esquizofrenia aqui, também. As outras psicoses, de fato, associadas ou à personalidade, ou, no caso, ao transtorno de humor, como eu falei agora, no transtorno afetivo bipolar, ou quadros psicóticos, que são diagnósticos diferenciais da esquizofrenia, tá? Aqui eu estou falando mais específico da esquizofrenia, acho que é importante eu pontuar isso. Então, normalmente, se começa em torno dessa faixa etária, que tem como principal diagnóstico diferencial o transtorno afetivo bipolar, que cursa, num primeiro momento, com comportamentos disruptivos, né? Eu estava tentando ver aqui rapidamente, porque aquele filme A Filha Perdida traz no filme, falando que a atenção, né, eu acho que é a tese da personagem principal, ou algo que dela dialoga, que a atenção é o bem mais valioso da nossa contemporaneidade. E, num transtorno globalmente psicopatológico, digamos assim, que afeta globalmente a psicopatologia do desenvolvimento de um sujeito, de uma pessoa, claro que a atenção vai estar também prejudicada nesse sentido. Seja por uma frouxidão dos nexos associativos, seja por um declínio cognitivo, seja por sintomas alucinatórios, por fenômenos alucinatórios, ou até mesmo pensamentos que fogem de alguma lógica, né? Enfim, a atenção também começa a ser prejudicada aí. É importante trazer também que nessa faixa etária, a presença de um sintoma como o delírio, por exemplo, um delírio bem estruturado, isso é muito difícil de acontecer. Muito difícil de acontecer. A gente acaba percebendo mais uma psicose na infância, muito mais por um comportamento, né, que a gente poderia nomear como bizarro ou muito inadequado, muito mais pelos seus impulsos, ou por franca percepção de uma pessoa muito fragmentada do ponto de vista psíquico, psicodinâmico, em que você visualiza ali mesmo algumas alterações importantes de fala, musicitação, né? Assim, eu estou falando aqui, estou lembrando muito dos casos de hebefrenia, que depois serão nomeados de hebefrenia, né? Essa psicose que começa em torno aí dos 14, 15, 16 anos de idade, uma deterioração muito grande do sujeito, da pessoa, né, globalmente. E isso, normalmente, é como aparece. A minha experiência com psicose na infância, né, foi no CAPS-C Adsulacap e o Pequeno Hans, e outro diagnóstico diferencial é o autismo, né? Curiosamente, nesse CAPS, nesse serviço, de fato, a maior parte do público, da clientela daquele serviço, era muito mais de crianças com transtorno afetivo bipolar ou autismo do que com uma esquizofrenia de início precoce, né? Os pacientes que chegavam, né, assim, com
um possível diagnóstico de esquizofrenia de início precoce, chegavam também como diagnóstico diferencial principal, pelo menos naquele serviço, como transtorno opositor desafiador ou com algum transtorno de conduta. É muito comum ter associado, inclusive no diagnóstico já na fase adulta de alguma psicose, como a esquizofrenia, né, voltando a falar da esquizofrenia, algum diagnóstico anterior, algum relato ou suspeita ou de um transtorno opositor desafiador ou de um transtorno de desvio de conduta na sua historicidade, né? É muito importante também ressaltar que quando uma esquizofrenia aparece, né, numa faixa etária assim tão nova, normalmente isso também está associado a uma estrutura social também muito precarizada, familiar, né? Tem um índice que eles chamam de expressões de emoção, né? O IEE. E assim, é um índice que mostra a expressão de emoção, na verdade, dentro de um contexto familiar, o como que aquela família lida ao expressar as suas emoções. E em famílias onde as emoções são, na verdade, não há uma certa elaboração, onde há muita impulsividade, há um alto índice de expressão de emoção, isso também é considerado um fator de risco, um fator que pode favorecer uma condição já predisposta, digamos assim, a se manifestar, né? Então, é muito complicado esse diagnóstico, muito difícil, mas não é impossível, não é impossível e aparece e há. Por exemplo, já teve um caso, que nem foi no CAPSI, foi um caso de matriciamento, e de um rapaz, menino, né, esse tinha 9 anos de idade, até abaixo da idade que eu estou falando aqui, e que chegou para diagnóstico diferencial no matriciamento, porque, enfim, a casa dele ficava a 30 quilômetros do CAPSI de referência, que era, enfim, o pequeno Hans. Então, de alguma forma, a gente precisou ir até a clínica da família, lá em Bangu, e esse menino estava muito inquieto, muito inquieto, muito inquieto, e daqui a pouco ele solta que o ar-condicionado está falando com ele. E ele começa a falar, de fato, de como, toda vez que ele escuta algum vento mais forte, seja ventilador, seja um ar-condicionado, o como ele começa a ter alucinação auditiva associada àquele outro barulho, né? E alucinação auditivas vivas, assim, de ameaças, de terror, enfim. Então, acontece, é raro, estou falando aqui de um caso, ao longo de um tempo de experiência, e a gente acaba lidando mais com isso mais na fase adulta. O que eu vejo hoje, no caso da psicose na infância, que é muito confundido, e eu penso que isso se deve também a uma confusão, ou, sei lá, uma transição de terminologia, ou uma ampliação, enfim, de fato o diagnóstico diferencial com autismo. Por exemplo, no meio psicanalítico, ainda é uma discussão se o autista ele faz parte, né, de uma psicose, né, ele está incluso aí dentro de uma psicose ou não, se seria uma estrutura outra de sujeito, né, enfim. E isso permeia muito, muito, pelo menos os campos de trabalho, né, que eu estive, isso permeia muito o discurso e o diagnóstico, né? Os CAPSIs no Rio de Janeiro são realmente atravessados pelo discurso psicanalítico. E isso, muitas vezes, confunde esse diagnóstico. Lógico que tem as crianças, né, nesse serviço que eu participei, era até dividido o horário, né, do serviço. De manhã eram as pessoas não falantes. À tarde, de alguma forma, era um grupo dos falantes. Então, era uma organização do serviço em que era muito nítida essa diferença, no sentido até mesmo da faixa etária, né? Normalmente, os não falantes tinham ali a faixa etária
mais ou menos até os seus 5, 6 anos de idade, e aí tinha um outro grupo dos não falantes a partir dessa faixa etária. E que era muito nítida a diferença, pelo menos hoje, para mim, eu vejo com alguma nitidez, uma diferença muito grande entre autismo e psicose. Eu acho que são coisas distintas. Estou aqui expressando enfim, um pensamento. Tanto na maneira como lida com a fala, principalmente, e aí eu penso que vai um pouco além da fenomenologia, da psicopatologia, né? Enfim, mas que eu acho que é importante trazer, e que também eu penso que para isso é preciso romper com algo que a própria psicanálise, de maneira, digamos assim, divulgada e de maneira, às vezes, erroneamente interpretada, quando se fala muito em pai e mãe, ou função materna e paterna, pessoas deturpam muito isso e vão sempre pela via da culpabilização. Isso afasta muito também a possibilidade de uma abordagem, eu penso, multidisciplinar, de quem é leigo e dificulta também o diagnóstico, né, de uma psicose na infância, por exemplo, e de um autismo, por exemplo. Trazer muito, né? Eu estava conversando essa semana passada com uma outra atividade da escola, como é importante que a gente possa se implicar na terminologia e no que a gente vem falando cada vez mais, no sentido de poder abranger e possibilitar entendimento. Né? Assim, eu penso que, foi até com a Tereza que está aí, a Tereza Meloni, eu penso que a gente tem caminhado para tentar, de alguma forma, e pensando o que traz na origem assim do ser, entende? E de um sujeito. Eu sei que a psicanálise vem muito com uma terminologia binarista, dual, mas com Freud, porque foi possível, e ainda bem a ele naquele momento, passa por Lacan ao trazer de algo estruturado como linguagem para sair de algo binarista para ir para algo da função, mas ainda num léxico meio masculino e feminino, e associando função de alguma forma ainda a essa dualidade, quando, na verdade, a questão da essência, e aí eu penso, eu estou falando tudo isso para tentar entender melhor, e como que a gente pode dialogar melhor daqui para frente também, com esses saberes que vão somando, quando, na verdade, um ser vem a partir de outros dois seres, a despeito do nome que se dão a esses seres. Isso é uma questão filosófica para pensar, mas que eu acho que é uma maneira da gente tentar dialogar melhor quando a gente fala em psicose, quando a gente fala, por exemplo, em alienação, o que é uma relação que é alienante, seria a mãe bebê, enfim, ou é um ser que adota outro ser, entende? Que faz algum cuidado, que acolhe, porque senão a gente começa a entrar numa barreira e que eu acho que a própria psicanálise foi responsável por alguma resistência hoje a ela mesma no que diz respeito a esse campo de produção de conhecimento e de saber. Falo isso porque a psiquiatria e a psicanálise, durante muito tempo, se ajudaram bastante, muito mesmo. Na própria confecção dos DSMs, do CID, foi muito importante esse diálogo. Mais de um tempo para cá, de fato, isso tem se tornado difícil, e eu penso que um dos motivos é esse, tem dificultado o avanço em um e outro, né? Assim, e isso vai refletir, por exemplo, no cuidado de uma psicose, por exemplo, que de início precoce, né? Ou no diagnóstico diferencial aí do autismo, ou até mesmo de um TDAH, né? Enfim, que tem a atenção prejudicada mesmo num caso de psicose, que é um transtorno global. É um transtorno, não é uma doença, como você disse,
e é um transtorno global mesmo do pensamento, de senso-percepção, de capacidade cognitiva. É interessante pensar, esses dias, revisando aqui, uma característica também do que acontece nessa fragmentação muito precoce, porque o adolescente e a criança não vão ter recursos mesmo psíquicos também para poder lidar com o sofrimento, que é a experiência desses fenômenos, né? Enfim, e é interessante pensar que mesmo quando já há algum delírio, alguma ideia, conforme a criança ou o adolescente vá crescendo e vá tendo acesso a recursos, o delírio também vai se modificando e vai ganhando ganhando nomes, ganhando palavras, e vai também se ramificando. É extremamente importante que isso aconteça também, para além do cuidado medicamentoso. Mas, infelizmente, não é muito o que a gente vê na prática, pelo menos na prática pública, né? Normalmente, essas esquizofrenias de início precoce, quando chegam num serviço adulto, chegam realmente muito deteriorados, do ponto de vista psíquico, muito, tanto por uma fragilidade como um todo social, né? Enfim, é muito comum histórias de violência, histórias de completa desestruturação familiar, histórias de abandono. É muito comum isso tá associado a esses quadros psicóticos, né? Muitas crianças de rua, de fato, que a gente tenta abordar e que estão vivendo ou por intoxicação, que é muito, infelizmente, cada vez mais comum, nessa faixa etária também, em moradores de rua, ou crianças que, de fato, vivem na rua de maneira literalmente loucas, e que a gente não tem nem ideia, um comportamento totalmente errante, crianças que fogem de abrigos constantemente, não conseguem fixar o endereço, né? Enfim, o CAPSI, Pequeno Hans, tinham algumas crianças que acompanhavam que era muito difícil achar um abrigo que acolhesse, porque já sabia do histórico, já sabia que aquela criança provavelmente iria fugir em algum momento, iria sair do abrigamento e ia aparecer em algum outro bairro. Isso é muito comum acontecer, infelizmente, a nível de saúde pública ainda hoje. Eu lembro de um caso que foram necessários articular 4 abrigos para que uma adolescente pudesse minimamente criar uma rede de andança pela cidade do Rio de Janeiro com mais segurança. Uma adolescente que falava muito pouco, falava, na verdade, com a minha colega, que era colega de residência, ela que era a psiquiatra residente de psiquiatria, no caso mais que fez uma transferência melhor com esse caso, se implicou mais com esse caso, mas nas supervisões a gente discutia, acabava também compartilhando um com o outro, e dada a complexidade disso mesmo. E, assim, de comportamentos muito disruptivos, muito mesmo, de entrar na linha do metrô, andar na linha do trem, a família totalmente precarizada, o histórico familiar de transtorno mental em esquizofrenia de início precoce normalmente é positivo, é muito comum encontrar esse histórico, enfim, de uma genealogia mesmo, né? Lá no núcleo Teixeira Brandão, ou na colônia Juliano Moreira, durante o processo de desinstitucionalização, era muito comum, e ainda hoje é comum você encontrar pessoas que nasceram dentro daquele ambiente e viveram lá boa parte. Muitos não se tornaram psicóticos, mas outros continuaram com isso na sua estrutura, permaneceram, enfim, persistiu isso de alguma maneira. Enfim, são histórias assim de muita crise, na verdade, associada a uma esquizofrenia, crise no sentido de falta mesmo, associado a uma história de esquizofrenia de início precoce. Na prática privada,
Eu nunca atendi uma psicose de início precoce. Realmente, essa experiência foi, de fato, no campo público, e foi por esse viés. Assim. Então, são crianças e adolescentes de extrema precariedade, que às vezes a gente pensa mesmo, aí é mais um pensamento meu, compartilhando aqui, de que às vezes realmente para dar conta de tanta miserabilidade, de tanto sofrimento, às vezes realmente só delirando muito para dar conta de alguma coisa nesse sentido de sustentar alguma vida, sabe? É muito difícil mesmo. E outra coisa que torna difícil no diagnóstico diferencial do transtorno afetivo bipolar, nesses casos, é que, normalmente, parece, tem alguns dados que mostram isso, que quando a euforia está muito associada ao transtorno do pensamento, isso é um sinal de gravidade, na verdade, a longo prazo. Então, só o acompanhamento também para poder fechar um diagnóstico desse, né? Enfim, esses sintomas têm que perdurar por mais de 30 dias. Para fechar o diagnóstico, é necessário que aquela pessoa seja avaliada por, no mínimo, 6 meses, para que isso possa ser, de fato, ser conclusivo, algum diagnóstico desse. E se tratando eu estou falando, né, dessa experiência no serviço público, em política de saúde pública, a gente sabe o quão precário é isso mesmo. Garantir uma pessoa, por exemplo, esse rapaz, esse menino que a gente foi ver lá em Bangu, ele não tinha condições de chegar em Sulacap todos os dias. Não tinha. Só de transporte público aí, ida e volta, eram R$60 por dia, no mínimo. Fora, ele é um menino, então, assim, é um adulto que tem que acompanhar, um adulto que não vai trabalhar, enfim. E aí a gente começa a entrar na crise da crise, enfim, que é muito difícil e que dificulta muito mesmo, né? E mesmo dentro do Brasil, os nossos dados sobre psicose na infância são muito produzidos até dentro aqui mesmo, né? É muito Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, estados, né? E São Paulo, são os 3 estados que têm estudos e acompanhamentos em psicose da infância. Todos os outros estados brasileiros é muito difícil encontrar, muito difícil encontrar. A gente tem uma dificuldade muito grande em produzir dados sobre essa clientela. Eu acho que isso é importante pensar também. Você tem trazido muita questão da política de saúde pública, eu concordo com você, no que você diz que o que mais sofre, de fato, é quem tem menos condição de acesso. Eu penso, não sei, fiquei imaginando que talvez esse diálogo de TDAH e psicose na infância tenha aí como algo desse fenômeno da atenção psicopatológica, e de como isso tem afetado o diagnóstico mesmo, né? Esses dias eu atendo uma pessoa que trabalha com autismo e ela estava falando assim, né? Por exemplo, outro diagnóstico diferencial que eu acho importante aí também para o TDAH e para a psicose na infância, uma prevalência que era de 1 para 2.500 pessoas na população, hoje o diagnóstico de autismo está 1 para 44. É um absurdo, um absurdo e muito grande, assim, absurdo que eu digo um número, assim, a discrepância, 1 para 2.500 e hoje 1 para 44. Assim, ou o diagnóstico realmente está sendo hiperdiagnosticado, ou não, tem algo que está sendo mudado o nome. Porque, por exemplo, quando você fala de atenção, eu fico pensando muito no que muitas vezes a gente pode chamar, que eu penso que é também dimensional e não categorizante, num estado, por exemplo, de dissociação de consciência, qualitativo de consciência. É muito difícil você... porque, às vezes, a descrição de um déficit de atenção, para a gente pensar, e aí usando isso já também com estado dissociativo de consciência, muito carregado também ainda de um estigma em relação a uma associação de alguma forma, digamos assim, mais próxima a Freud, ou de uma conversão naquele sentido, mas que hoje é muito comum as pessoas, e que é um fenômeno que ocorre com todos, né? Enfim, eu, pelo menos, enquanto estou dirigindo, tem uma parte da minha consciência que eu estou ali, eu estou usando esse fenômeno como algo assim que acontece com todos,
eu tenho alguma parte da minha consciência que, de fato, ela está dissociada ali para alguma função que não me causa transtorno, não me causa prejuízo, entende? Mas que é um fenômeno também, e que está relacionado à atenção. Que eu tenho escutado muito também relacionado à atenção, e eu acho que isso dialoga também com a psicose porque na infância, porque fala de um estado de alteração de consciência, de percepção. Hoje eu fico pensando muito sobre isso também, assim. Essa atenção normalmente leva a pessoa a uma alteridade, assim, também. Eu fico pensando, assim, a um diálogo com alguma possível alteridade. Isso na infância é mais difícil de ver, eu penso, até pela própria elaboração, que essa faixa etária, que essa formação pode trazer, mas nos adultos eu tenho percebido muito por esse viés também. Até eu estou trazendo mais até questionamento para você, Bruno, isso, e diálogo. Como isso mesmo, assim, um estado que a gente fala muito do estado dissociativo de consciência como fenômeno, mas eu penso que muito carregado ainda de algo muito clássico, muito florido, né? Então, você vai ler mesmo a descrição, fala lá de uma pessoa como se tivesse, eu já ouvi isso, né? Ou endemoniada, ou possuída, ou amnésia dissociativa, quando, na verdade, é um estado de alteração de consciência qualitativo, né? Você está aqui, mas não está ao mesmo tempo. Tem algo da sua atenção que está aqui, tem algo da sua atenção que está nos próprios pensamentos, que se diz e que isso tem um caráter subjetivo importante, que explorar isso também eu acho importante, eu talvez falando mais já por uma via psicanalítica. Para onde que vai essa atenção quando ela não está, de fato, focada, né, assim, com uma tenacidade preservada no objeto que deveria estar, digamos assim, devido à funcionalidade ou uma exigência de função? Não sei, trouxe para a gente pensar um pouco isso, e é isso, por enquanto, vamos discutir. Eu gostaria antes de abrir para as questões, que eu sei que já tem gente querendo fazer pergunta, eu gostaria que, primeiro, o Bruno, né, que você pudesse falar um pouco mais, Bruno, talvez, dos resultados que você encontra, né, no uso de psicoestimulantes do ponto de vista escolar, né? Na sua experiência, quais os resultados, né, que você tem encontrado de uma, digamos assim, de uma estabilização desses sujeitos e de uma melhora efetiva, uma resposta efetiva do ponto de vista da apreensão formal na escola. E a outra coisa ligada a isso, se isso traz também, quer dizer, se esse resultado, porque eu acho que isso é muito sensível nessa ponta que é a escola, né? Que a escola, com muita facilidade, encaminha nem sempre para o psiquiatra, mas, eu diria, para o psicólogo, sobretudo o psicólogo comportamental, essa questão esse menino talvez, ou essa menina talvez tenha transtorno de déficit de atenção. Eu quero supor que mas vem muito mais através da escola, essa passagem, né? Da escola para o psicólogo, do psicólogo, eventualmente, chega ao psiquiatra. Então, gostaria que você pudesse falar um pouco dos efeitos do ponto de vista emocional nessas crianças, porque o que eu percebo é que, sobretudo nos adolescentes, eu não trabalho com crianças, trabalho com adolescentes, que o uso da medicação muitas vezes traz uma certa tranquilidade, porque esse sujeito começa a ter um resultado, né? Uma performance escolar melhor, mas outras vezes não, né?
o fato dele melhorar na escola não resolve o lado emocional na questão dos relacionamentos e tudo mais. Então, eu queria saber de você se você tem algum resultado de pesquisa, alguma coisa que fale desses resultados, né, com o uso de medicação. E você disse que, muitas vezes, essa medicação precisa ser de uso continuado, mas por quanto tempo? Existe uma avaliação que, em algum momento, possa prescindir do uso da medicação? Vocês têm esse tipo de pesquisa? E para você, Felipe, você trouxe uma questão que eu acho que é bem interessante e que eu e a Cecília Bretas, que também está aqui, Emília não está, mas enfim, Tereza Meloni acho que não participou dessa pesquisa, que nós trabalhamos durante 4 anos com adolescentes em situação de risco, esses adolescentes nas ruas e abrigados. E, realmente, isso foi uma questão que ficou para mim. Como a gente... Bom, ali a gente agia de uma forma muito pontual no trabalho com esses adolescentes. Mas eu muitas vezes me perguntava, eu me interrogava se aquela sintomatologia que poderia facilmente ser apresentada como da ordem de uma psicose, se não era pura e simplesmente a precariedade sociocultural, essa precariedade, inclusive simbólica, discursiva, que trazia essa sintomatologia. Então, eu gostaria que você pudesse, já que você trabalhou um bom tempo em CAPS, acho até que você ainda trabalha, né? Se você poderia falar um pouco sobre isso, porque eu acho que esse ambiente, né, dos abrigos e até mesmo nos CAPs, isso cria uma certa confusão. Já escutei, inclusive, de paciente psicanalista que trabalha em CAPs, uma dificuldade, né, de fazer o diagnóstico, né, e uma dificuldade também de encaminhar para o psiquiatra. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso. É isso. Essas são as minhas questões. Não sei se vocês querem responder ou se vocês preferem que as outras pessoas façam as suas perguntas. Queria primeiro também agradecer, né? Antes de tudo, eu fiz só as perguntas e esqueci de agradecer as excelentes exposições que vocês dois fizeram. Vou tentar responder rapidamente. Isso é muito bem documentado, resultado em performance acadêmica, TDAH não tratado se envolve mais com drogas na adolescência, abandona a escola mais precocemente, abandona empregos mais precocemente, casamentos, relacionamentos... Você tem muitos estudos de acompanhamento de vida inteira na epidemiologia de pessoas com TDAH tratadas e não tratadas, e realmente a medicação ajuda. Cada vez mais eu vejo o corpo acadêmico, né, nas escolas bem instrumentado a identificar crianças e rastrear, né, crianças com problemas que possivelmente têm TDAH, possivelmente problemas de desenvolvimento de cognição, então, bruta, TDAH e social, autismo, né, o do espectro, e mandar para avaliação. E eu tenho visto as escolas, às vezes, mandando direto para avaliação neuropsicológica. Diretamente, né? Ou seja, bypassa a avaliação clínica inicial, né? Que é complicado. Eu vejo o seguinte, criança, a gente não tem muito tempo, né? Porque, enfim, vem as séries escolares, a performance, isso vai ajudando a construir a identidade daquele rapazinho, daquela mocinha, se ele vai se estigmatizando dentro do grupo, vai internalizando que aqueles sintomas ou a maneira que os outros o tratam é a personalidade dele, então você vai gerando uma série de sequelas, porque é um indivíduo em desenvolvimento. Então, como o TDAH ele começa muito precocemente, você afeta o curso normal do desenvolvimento daquele indivíduo.
A gente não medica crianças com menos de 5, 6 anos, né? A gente faz mesmo treinamento, suporte, psicoeducação com os pais. De 5 a 8, 5 a 9 anos, também abordagem com os pais, psicoterapia e controle ambiental, que a gente chamava lá na Inglaterra, né? Que o controle ambiental é o ambiente com pouco estímulo, se tira telas, rotina de sono, higiene, você pode fazer algumas intervenções alimentares, e se nada disso funcionar, a criança ainda estiver muito agitada, que em geral é o sintoma que traz mais para avaliação nessa faixa etária, você pode começar, já tem segurança para começar uma medicação, mas não seria a primeira escolha. Melhora a performance acadêmica, sim, já nessa faixa etária. Em geral, o diagnóstico é feito a partir dos 4 ou 5 anos de idade, apesar de você conseguir claramente ver características anteriores. Eu escuto o tempo todo as mães falando aqui no consultório que a criança... Não, esse meu filho, assim, com TDAH, já era um capeta, não parava quieto no útero. Era um bebê muito inquieto. Então, de fato, são indivíduos que têm uma propensão a mais atividade, né? São mais inquietos. Mas você, com psicoterapia, consegue, às vezes, dependendo muito do suporte familiar e social, e aí entra a escola, dar um pouco de forma para isso. Só que, às vezes, o custo externo para a família, eu escuto, às vezes, discuto com colegas cuidando de crianças, assim, não, mas tem que tentar mais terapia, vou intensificar as sessões, mas isso se dá ao custo, em geral, de uma mãe. Isso, em geral, se dá ao custo de uma escola que não tem como lidar. Por isso que a gente fala que não é doença, é transtorno. Eu falo para os meus pacientes com TDAH, você é canhoto no mundo de destros, né? Você adquire conhecimento de uma maneira diferente, num ritmo diferente, você precisa se movimentar, você fala de um ritmo diferente, né? Não é à toa que quem tem TDAH é considerado assim como autista neuroatípico, né? Mas ele não vai conseguir acompanhar as séries escolares, o ritmo, frequentemente, se além do suporte familiar e psicoterápico não tiver a medicação, e de fato ajuda. É curioso que algumas crianças com QI maior, elas têm TDAH e não têm problemas na performance acadêmica, mas é curioso ver, teve um rapazinho que eu tratava, ele começou aqui com 7 anos, e é muito impressionante, porque ele nunca teve problema escolar, de aquisição, alfabetização, e aí ele começou, depois de muita discussão, a Ritalina, e ele falava assim, eu estou aliviado, eu gosto desse remedinho. Doutor, eu falei, mas por quê? Porque eu consigo não desobedecer. Eu consigo não desobedecer, né? Ou seja, ele não conseguia se conter e respeitar regras sociais. Aí o que acontecia? Ele não tinha problema acadêmico, mas não era convidado para a casa de ninguém, não, os amiguinhos não queriam ele brincando junto, e isso vai prejudicando a formação da personalidade daquele indivíduo e da autoestima dele. Então, a medicação, ela possibilitou isso, né? Ele agora está com 10 anos e está muito bem, está fazendo análise esse tempo todo, e a gente já começou a tirar a medicação nos fins de semana, né? Que ele muito trabalha com os pais, ele já está um pouco maior, porque tem isso também. É um cérebro em desenvolvimento. E o TDAH, a gente brinca, tem muita pesquisa até mostrando isso, que talvez seja um cérebro que demore mais para se desenvolver. Tanto é que ele pode entrar em remissão, né? Você teve TDAH na infância, não tem mais na adolescência. Aquela história, às vezes vem criança aqui que eu peço para os pais para a gente observar, né? Vamos esperar um tempo. Aquela história do dar um clique, eu nunca falo isso para os pais, que é horroroso, né? Não, vai dar um clique. Mas, de fato, né? Às vezes o cérebro desenvolve de uma forma que contém um pouco mais os sintomas, ou que aquela criança, aquele adolescente, ele consegue desenvolver novas ferramentas para conter melhor os sintomas ou lidar melhor com a performance, e aí ele para de ter prejuízo. E, de novo, se não tem prejuízo, deixa de ser transtorno, não precisa de uma abordagem psiquiátrica. Tá? Passar para o Felipe. É realmente um desafio, Tereza, porque, como eu falei, é muito difícil que essas crianças permaneçam... No sentido, eu fiquei pensando aqui no serviço, né? É muito delicado. É curioso, porque assim, eu falei que trabalhei
no projeto, né, na Colândia Moreira, de desinstitucionalização. E como é que você trabalha a desinstitucionalização de uma criança que, fundamentalmente, precisa de alguma instituição, né? Pensando a família como instituição mesmo, primordial aí. Então, como é que você trabalha com uma criança sem pensar na institucionalização e de que maneira isso vai se dar no público? E aí a gente já está falando normalmente de crianças e de pessoas em que a institucionalização familiar já não se deu, já falhou. Então, é muito precário mesmo, muito precário. E, normalmente, são crianças que, como eu falei aqui, né, os próprios abrigos começam a saber do histórico e começam a ter aquele estigma, é muito difícil acolher. Então, sabe que vai fugir, ou, de fato, realmente acaba provocando, né, alguma desordem nos outros, e é sempre a minoria. Né? Eu falo isso aqui, às vezes a gente pode dar a impressão de que é um grande número, mas não é. Né? A gente está falando de uma criança, num abrigo que normalmente talvez possa ter aí 30, mais, né? Estou falando 30, mas às vezes tem mais. Ou, por exemplo, no Degase, às vezes a gente respondia alguns pareceres do Degase, né? E aí o Degase levava essas crianças ou esses adolescentes até o serviço, acompanhados, enfim. E a gente via ali pontualmente, dava alguma orientação. Mas mesmo assim, dentro que eu não sei quantos internos existem no Degase, mas que chegavam de fato ali no serviço, era nesse um ano e pouco que eu permaneci lá, eu acho que foram 4 crianças, assim, dentro do Degase como um todo. Então, isso é sempre importante trazer que, de fato, eu acho que é exceção. E aí, nessa medida e nessa proporção, é muito difícil, mas com transmissão desse diagnóstico, com informação, na verdade, você tem que tentar meio que fazer com que alguém daquela instituição acolha aquele sofrimento, para que possa sustentar um pouco o mal-estar que aquilo vai gerar. Porque gera mal-estar, e gera muito mal-estar. Quando você falou também, uma das coisas, por exemplo, a gente está falando de violência, tudo, eu acho que isso acaba corroborando para uma certa, por um estigma, né? Mas, por exemplo, eu já falei isso em outras vezes, um dos critérios diagnósticos, assim, um dos fenômenos importantíssimos na psicose infantil é a enurese secundária, né? Ou seja, a criança já, ou o ser, né, já aprendeu a ter um controle do esfíncter por mais de 6 meses, acho que são 6 meses a 1 ano, e depois de já ter aprendido isso, em algum momento da vida, ali na adolescência, perde de novo esse controle. Isso acontece com regularidade, assim, com uma certa frequência, né? Está presente com uma certa frequência nesses quadros. Porque aí, de fato, aí já vem, enfim, como que lida com seus próprios excrementos. Né? A gente costuma falar muito da violência, mas, enfim, esse dado eu acho que é muito importante quando a gente fala de uma psicose, de como aquela pessoa lida com seus próprios excrementos, com o seu próprio corpo. Entende? Assim, e que são fenômenos que, às vezes, por causar um mal-estar, a gente mesmo também não fala muito sobre isso, mas que de alguma maneira, é muito comum isso aparecer. A criança que, às vezes, urina no quarto, não é necessariamente um urinar na cama, é a criança que, de alguma forma, tem uma relação distinta com o que produz, né, do seu próprio corpo, no caso, as fezes. E, nesses casos, isso normalmente está presente. Se você pergunta, ou se você investiga, ou se você convive o suficiente para perceber, porque é difícil eles falarem, é muito difícil com que eles falem, né, dessa maneira, é necessário, às vezes, ter, de fato, esse convívio, ou alguma instituição, talvez não total, mas que possa acolher e que possa observar essa relação, eu acho que isso é muito importante, mas é muito difícil.
É muito difícil, porque cria-se esse estigma. Se numa escola com déficit de atenção, a criança já vai trazendo esse estigma, como o Bruno trouxe, e aí começa uma certa exclusão, imagina num abrigamento ou num degase da vida, enfim, com outras muitas crianças desassistidas, e o que você tem de recurso é um Estado, enfim, uma instituição também muito precária. É realmente muito desafiador. Quando eles chegam no CAPS adulto, é que fica um pouco mais, talvez, possível, também porque já elaboraram algo a mais, já tem alguma experiência, e aí essa institucionalização, que até os 18 anos, de alguma forma, é necessária, legalmente, né, falando, socialmente, na constituição de um ser, que vem através de uma instituição, isso, de alguma forma, também muda, isso possibilita outros recursos. Mas, enfim, não sei se eu respondi, mas acho que é por aí um pouco que você me perguntou, Ótimo. dessa Olha dificuldade. só, nós temos 4 perguntas e o tempo está indo. Eu acho melhor as 4 pessoas fazerem as suas perguntas e a gente fechar depois das respostas que vocês derem, porque já está meio que avançado na hora, ok? Acho que primeiro é a Flávia, né? Flávia, Márcia, Miriam e o Simil. Então, queria agradecer vocês também, ótima apresentação, Bruno, Felipe, muito obrigada. Então, eu fiquei pensando, primeiro assim, queria falar sobre a questão do autismo que vocês dois colocaram, essa proliferação de diagnóstico de autismo, né? Assim, o Bruno, inclusive, falou que as escolas, às vezes, encaminham muito mais para uma avaliação neurocientífica, isso? Foi esse termo, né? Então, aí eu queria perguntar para vocês, porque o que eu venho observando e recebendo no meu consultório são crianças com diagnóstico de autismo, mas geralmente atribuído pelos neurologistas. Antes eram mais pelos psiquiatras, mas eu percebo que agora que esse diagnóstico mudou, né? Assim, antes eram os psiquiatras que davam esse diagnóstico e agora eu recebo muito mais diagnóstico de autismo sendo de neurologistas. Desculpa lhe interromper, são crianças abaixo de 7 anos, 8 anos? Sim, Porque sim. pré-escolar, em geral, vai para neuropediatra. Neuropediatra, né? Vai para neuropediatra. Pois é, mas eu também não sei. Psiquiatra infantil que tem uma especialidade, que seja bom de pré-escolar, eu conheço 2 no estado do Rio. Entendi. Uma outra questão que eu queria colocar para vocês, assim, são esses casos, né, que vocês também já falaram, o Felipe até usou esses fenômenos irruptivos, né, assim, o que eu vejo são, assim, crianças muito inteligentes, né, assim, acima da média mesmo, com dificuldade de interação social, mas principalmente tendo esses fenômenos irruptivos, né? Assim, que de repente, diante de alguma frustração, eles têm uns ataques assim de raiva, de ódio, e que eu não sei se você chama esses ataques irruptivos, porque parece que é uma passagem ao ato, não é uma coisa simbolizada, né? Assim, eu estou com uma criança, por exemplo, que ela é super inteligente, acima da média mesmo, assim, muita coisa. Ela tem 12 anos, por exemplo, e fala 5 línguas, né? Assim, então, super inteligente. Mas só que, assim, acontece alguma coisa e aí ela agride, ela chora, parece um bebezinho, né? Assim, fazendo assim, Mas ela é do espectro? Então, não sei do que se trata. Assim, é uma criança super recente, né? Mas eu vejo muito isso, assim, essas assim, crianças que funcionam bem, mas que de repente têm essas irrupções, assim, essas impulsividade agressiva dirigida ao outro, que eu não sei se a gente pode chamar de passagem ao ato, um acting out, ou alguma coisa, ou se, assim, se trata de uma neurose ou de uma psicose,
mas eu tenho recebido muito isso, assim, de crianças que têm esses... Desculpa, deixa eu só complementar, porque eu estou vendo muito Já isso no terminei. consultório, pré-adolescentes, né? E adolescentes mais jovens, o acesso à informação é enorme, e aí realmente esse, entre aspas, amadurecimento cognitivo, nem posso falar dessa forma, mas esse rebuscamento de informação para a idade não é acompanhado por um amadurecimento emocional, né? Sim, Pelo contrário, frequentemente prejudica. sim, E a gente entende que o que é requerido na escola está aumentando, o tempo na escola está aumentando, as escolas estão começando a entregar mais conteúdo mais cedo, muitas, e eu percebo que talvez isso seja as crianças têm acesso à internet cada vez mais cedo, sim, frequentemente os pais não conseguem controlar quando chega aos 10 anos, ganham celular, e aí tem um acesso, pouca supervisão, e a gente está vendo os sim, efeitos disso. Elas não têm amadurecimento emocional para lidar com essa quantidade de informações. Mas eu entendo que o caso do seu paciente é num nível acima, porque o que eu estou vendo na clínica é justamente esse descompasso entre uma construção de uma identidade pelo acesso à informação e uma falta de amadurecimento de lobo frontal, de controle de impulsos. Como não tem tempo de brincar, né, um excesso de atividades, elas não têm tempo de aprender a controlar impulsos, a modular raiva, pais cada vez mais ausentes. Eu vejo uma série de situações, né, uma transferência de responsabilidade para a escola que não tem como ensinar no dia a dia esse controle de impulsos. Então, eu percebo isso com cada vez mais frequência, tomando uma dimensão clínica, mas eu estou entendendo que o caso do seu paciente é extremo, porque com 12 anos já fala 5 línguas, né? Talvez tenha aí ou altas habilidades, ou mesmo seja do espectro. Obrigada. Márcia. Eu quero parabenizar, agradecer, né, a ambos. Felipe, eu gostaria que você comentasse um pouco essa dificuldade, né, de diagnóstico quando você se refere às psicoses na infância, né, antes dos 5 anos. Imediatamente eu associei com os tempos do Édipo, né? Então, gostaria que você pudesse comentar um pouco a respeito. Assim, no trabalho com música, há uma resposta bem diferenciada em relação à psicose e ao autismo, né? Mas o que eu gostaria assim, de pensar é nessa complexidade em relação ao Édipo, né? Se a gente pode pensar algo por aí em se tratando dessa estrutura, né? E Bruno, eu achei interessante quando você fala, né, da interdisciplinaridade. Eu fiquei pensando na eficácia, né, de algumas intervenções complementares, por exemplo, em relação à música e ao TDAH. Né? Alguns dos meus alunos, eu dou aula na musicoterapia, né, na graduação e na pós, alguns têm pacientes, né, que têm esse diagnóstico e que conseguem alguns resultados interessantes em relação à música. A gente sabe que a música acontece no tempo, que tem um princípio, meio e fim, e que talvez isso possa ajudar de alguma forma nesse trabalho interdisciplinar. Muito obrigada. Miriam. Falo eu então, Tereza? Sim. É você, porque o Simil está dizendo que ele já foi respondido. Ok, então, é o seguinte, eu apreciei a fala de vocês dois, e o que me ocorreu perguntar foi o seguinte, quer dizer, colocar uma questão, tentar ser rápida, de um paciente adultíssimo, já de 40 a 50 anos, para quase 50, e que por uma coisa complicada na vida familiar, separação de mulher, com filho já adulto, não sei o quê, então procuram ajuda. E nessa avaliação de uma possível atendimento, porque eu acho que a análise já nem era mais, era um caos assim, que ele estava vivendo, mas aí eu observo o seguinte, no que diz respeito a essa questão de TDAH e hiperatividade, que ele deve ter sido uma criança que nunca, porque pela idade, na época, e tem um comentário que já foi feito pela Flávia, essa história do autismo, os diagnósticos,
serem muito mais frequentes atualmente, não só de autismo, mas até mesmo do TDAH. No meu tempo de faculdade, a gente estudando psicologia, psicanálise de criança e tal, um pouco se falava disso, era mais por outros vieses. Mas, enfim, hoje em dia está mais comum. Eu suponho que, retroativamente, essa pessoa, esse paciente, esse cliente, enfim, deve ter sofrido exatamente muito na sua infância e adolescência desses transtornos de déficit de atenção, de hiperatividade, ele não se concentrava, não conseguiu estudar, e era extremamente inteligente, mas não conseguiu realizar-se profissionalmente, intelectualmente, porque ele não tinha atenção, não tinha capacidade de concentração, era muito disperso e muito hiperativo. Foi uma criança que gostava de pular, de ver por aí afora e não jamais de sentar para ler, estudar um livro e tal. Então, é muito estranho, né, que a gente não tenha esses diagnósticos antigamente, né, nos tempos mais para trás, e que hoje em dia a gente sabe. Então, a minha pergunta é o seguinte: dá para ainda intervir, ou como diz o Bruno, com medicamento, numa pessoa já de 40, 50 anos, que manifesta claramente uma dificuldade de concentração, de atenção, que vive nessa instabilidade emocional, por conta até... Dá para você intervir, sim, começar o tratamento, até porque são vidas destruídas. Eu até publiquei, eu escrevi sobre isso na rede social, falando um tratamento de TDAH, uma pessoa que não recebe o diagnóstico, não recebe tratamento, são vidas muito atribuladas, 5, 6 cursos universitários abandonados, relacionamentos destruídos. Assim, as pessoas falam do TDAH como sendo uma besteira, vai melhorar um pouco o estudo na escola, é muito mais amplo do que isso, o impacto, né? Então, vale a pena você tratar num adulto? Vale, mas é muito mais problemático, porque, ok, eu vou melhorar a atenção dele quanto adulto. O que ele vai fazer com isso? Precisa de muita análise, muita terapia para ajudar esse sujeito a fazer um bom uso do benefício que a medicação vai trazer, porque ele vai ter que lidar com uma autoestima, uma visão de si, uma personalidade muito deteriorada. É muito mais difícil. Agora, vale a pena? Vale a pena, né? Por outro lado, só pegando o gancho da questão da música, vem uma questão individual, né? Outras terapias, né? Atividade física, musicoterapia, meditação, que podem ser úteis no caso individual. A gente não tem pesquisa suficiente para recomendar isso para uma população, como sendo algo eficaz para todas as pessoas. Mas eu tenho pacientes aqui com TDAH que eu só trato a ansiedade deles. Tem um que eu só trato insônia. Um é músico, o outro é personal trainer. E para aquela atividade, aquela atividade consegue ativar a atenção deles de forma que eles não têm tanto comprometimento, eles conseguiram se estruturar na vida com aquilo. Agora, isso são casos excepcionais. Para a maior parte dos indivíduos, essas construções elas vão ajudar, mas não vão ser suficientes. Pessoal, vocês me desculpem, mas eu preciso sair. Ai, que pena. Bruno, a gente vai terminar, mas desculpa, eu só queria ter uma pessoa pedindo indicação de literatura de psicopatologia, Renata Fará. Ela está dizendo que ela é psicóloga, psicanalista, e no posto de saúde onde ela trabalha, de fato, só tem discussão política, mas ela quer aprender, ela quer uma... Depois você manda para a escola, por favor. Eu vou botar meu e-mail aqui no chat. Isso. Coloca seu e-mail. Olha só, queria agradecer muito a todos vocês que ficaram até agora e, sobretudo, aos nossos palestrantes. Foi ótimo, sempre é muito, muito enriquecedor. Eu aprendo muito e imagino que vocês também, vocês que estão assistindo aqui. Queria agradecer de coração. Foi realmente muito, muito instrutivo, muito importante essa discussão. Mas boa noite, gente. Já está tarde. Tchau. Até ciranda, até sexta e sábado. Tchau, Bruno, Felipe, obrigada. Beijo. Foi ótimo. Bom, obrigada, tchau.